Olá, pessoal. Então vamos continuar o nosso bate-papo a respeito do poema do Leandro de Barros, poeta de cordel, que foi citado então pelo Ariano Suassuna em uma entrevista dele ao canal GNT. Eu recomendo para aqueles que não viram ainda olhar a parte 1 e a parte 2, onde eu analisei as duas primeiras estrofes. E nesse vídeo eu vou analisar a terceira estrofe e a última do poema. Então, nesse nós teremos um tema que atende também, tenta responder a esse difícil questionamento que um ateu pode fazer a um crente, conforme as palavras de Suassuna. E nessa terceira estrofe a gente vai falar sobre as desigualdades, do qual ele aponta na estrofe. E aí vamos entrar com o conceito, então, da reencarnação, que eu entendo que é o único conceito que eu conheço que consegue resolver esses dilemas. Nós vamos dar uma olhadinha nisso. Então, vou à leitura da terceira estrofe, para vocês se localizarem, e depois a gente vai conversar a respeito. Então, na terceira estrofe, ele faz o seguinte questionamento: por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, veja aí que o primeiro questionamento é a respeito por que uns são felizes e outros não, sendo que nós todos estamos aqui na Terra no mesmo canto, como ele diz. Então, por que esse resultado final, aonde parece que ao temperar o mundo acabou salgando? Nós já vimos aqui nos outros vídeos que esse mundo é um mundo construído em parceria com Deus. A depender de Deus, esse mundo não seria como ele é. É por isso que Jesus falava assim: meu reino não é deste mundo. Na verdade, esse mundo é uma criação nossa em parceria com Deus. Os aspectos de imperfeição que encontramos ao nosso redor, tanto do homem quanto do ecossistema, é uma inter-relação do qual nós influenciamos toda a realidade ao nosso redor. É uma afirmação espiritualista, com sentido filosófico, que nós entendemos que futuramente, aos poucos, será constatado cientificamente. E como a gente já tem visto, da grande relação e interferência que o ser humano tem sobre a Terra. Já não é assunto novo, nós estamos sofrendo as consequências disso. Agora, quanto às desigualdades, as diferenças, para aqueles que concebem a vida como uma criação atual, onde todos somos criados no momento da concepção, igualmente, as diferenças estariam na vida, no ambiente onde nasceu, na influência dos pais, da cultura. Mas ainda reside aí, permanece um problema filosófico, reside aí as diferenças que estão na pessoa, na característica pessoal de cada um. Pois dois indivíduos vêm, muitas vezes, em condições hostis, de ambientais, mas reagem diferente, uns produzindo um resultado melhor em detrimento de outro, que não consegue produzir. Essa diferença está no espírito, na condição de cada um. Então, se somos um espírito criados nesta vida, Deus, para ser justo, ele teria que criar todos iguais, com condições iniciais iguais. E não é o que vemos. Na verdade, nós percebemos nas crianças condições inatas, características individuais vindas desde pequeninos, que define a tendência, muitas vezes,
daquele ser que se apresenta no mundo. Então há que se haver no espírito pré-condições. E aí sim, fica o entendimento claro de que o espírito não é de hoje. O espírito deve ser de ontem e trazer uma bagagem a esse mundo. E quando a gente pensa nesse ensinamento universal que é a reencarnação, que foi ensinado em diversas culturas, das mais antigas, passando pelos gregos, entre os judeus, alguns, e no começo do cristianismo, discutido por alguns, e num determinado momento isso se torna heresia. Então nós vemos aí um hiato, um espaço onde essa explicação satisfatória das desigualdades no mundo, ela é suprimida por interesses teológicos. E vem ressurgindo aos poucos entre o meio espiritualista, nunca deixou de estar no meio espiritualista, mas ampliando para o meio cristão. E isso eu acho uma grande dívida que nós temos. Pois a reencarnação, ela nos faz entender a misericórdia e a justiça de Deus. A justiça porque colhemos aqui aquilo que semeamos ontem, na existência anterior, e semeamos hoje o que colheremos amanhã, na próxima existência. E misericórdia porque Deus nos dá, através das reencarnações, infinitas oportunidades, tantas quanto necessárias, para que nós nos reconciliemos com Ele. Para que nós que somos hoje o filho ingrato, que saiu de casa, que em vez de ouvir as palavras do Pai, como na parábola que Jesus nos ensinou, do filho pródigo, nós somos aquele filho que sai, vai para o mundo, vivendo tudo aquilo que desejamos, e colhendo as consequências disso, retornamos para a casa do Pai, arrependidos, modificados, transformados, porque sentimos na própria pele as escolhas que fizemos. O Pai nunca desejou isso. A iniciativa foi do próprio Filho, que precisou experimentar, vivenciar. E aí ele volta com aquela bagagem de aprendizado e tem uma nova oportunidade, junto ao Pai, de refazer tudo isso com uma vida melhor. Uma vida melhor do qual o Pai tem satisfação, mas principalmente o Espírito tem uma existência melhor. E é isso que buscamos ao longo das reencarnações. Buscar uma existência melhor, até que tenhamos condições de, como espíritos atuantes no mundo fenomênico, atuantes na criação dessa existência, possamos criar uma existência melhor, mais compatível com aquilo que somos. Quando a gente fala na reencarnação, e eu citei aqui que vem desde os antigos, passando pelos gregos e chega nos judeus, alguns podem desconhecer ou questionar. Mas nós sabemos que Flávio Joséfo, historiador, escreveu sobre a reencarnação, nos trouxe esse conceito da reencarnação. Eu vou ler aqui para vocês as palavras de Flávio Joséfo, na sua obra Guerras Judaicas. Essa obra Guerras Judaicas, ele diz o seguinte: não sabeis que aqueles que deixam a vida em conformidade com as leis da natureza e pagam o empréstimo recebido de Deus, quando ele emprestou, achou por bem cobrar,
e obtêm reconhecimento eterno. Suas casas e famílias estão seguras, suas almas imaculadas e obedientes, recebem os lugares mais santos nos céus, de onde, na revolução dos tempos, retornarão para encontrar nova habitação em corpos castos. Além disso, Flávio José também fala da situação do soldado, pois ele se preocupava, falava sobre a deserção dos soldados, e falava também sobre uma volta dos soldados a este mundo, pagando pela sua desobediência. Existem várias, então, citações de Flávio José, que podem ser pesquisadas na internet, vocês encontram, coloquem aí Flávio José Reencarnação, e eu peço para vocês atentarem nas palavras deles, porque há muitas interpretações, tanto a favor ou contra, mas a que me faz mais sentido, e aí é um desafio que a gente lança, se há uma ideia melhor, que explique melhor as desigualdades no mundo, que se apresentem, que façam justiça ao Criador, que se diga. Mas se não há, nos deixa a opção de aceitar aquilo que a nossa razão compreende como justo, racional e digno de Deus. A reencarnação é a chave para o desentendimento das desigualdades no mundo. Porque um vem pobre, outros ricos, porque um vem em nações prósperas e outros em nações de carestia e fome, que são regiões de resgate coletivos, que uns vêm com a beleza, outros com a fealdade, uns com dons maravilhosos e outros quase sem dons nenhuns, aí tendo uma vida mais difícil do que aquele outro, que, por exemplo, só com o dom da beleza já tem a vida mais fácil. Que dirá então das crianças que vêm com doenças desde o seu nascimento, aquela criança que está na cadeira de rodas e vai ter uma vida limitada por isso? Onde está a justiça de Deus? É ele caprichoso com essas pessoas? Ele tem eleitos e outros não? E é vingativo para aqueles que não são seus eleitos, proporcionando dificuldades inúmeras? Não. Cada um de nós vem em condições, situações, lugares, locais, condições existenciais que nós construímos numa vida anterior. Por isso que nós entendemos que uns são felizes e, como no dizer do poema, outros sofrem tanto. Podemos não saber claramente a causa em nós, mas no sentido geral de compreensão da justiça de Deus, dessa construção que é a vida, de que nós colhemos aquilo que plantamos. E o fato de estar nesse mundo já pressupõe que todos nós, como espíritos, somos imperfeitos e sofremos com as nossas imperfeições. Então, o que nos é pedido? Que nós superemos as nossas imperfeições, porque não é para atender um desejo celestial ou um mandamento divino ou de Jesus. É para o nosso próprio bem, porque temos marcado passo ao longo das existências, criando sofrimentos desnecessários, vivendo situações que o mundo como ele é, são inevitáveis para todos. A vida é esse espelho que nos coloca à nossa frente um pouco daquilo que somos. Então que nós tenhamos consciência disso, que se eu quero um reflexo melhor na imagem do espelho, que eu faça por merecer esse reflexo. Fica esse convite. E todos nós estamos nesse esforço de fazer um pouco melhor.
A humanidade nossa faz com que nós tenhamos acertos e erros. E aí então a gente lembra com Jesus que entendia nossas imperfeições, dizendo: o amor cobre a multidão de pecados. Que os nossos muitos erros, nossas imperfeições são cobertas por cada ação no bem que a gente realiza. Mesmo que ainda na nossa inferioridade, nós continuamos a fazer o mal que não queremos. Ok? Então fica esse entendimento da reencarnação para responder a esse último entendimento. E eu encerro falando daquilo que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois é o sofrimento que redime as nossas almas. Deus gostaria que caminhássemos pelo amor, pela compreensão, pelo pensamento elevado, distanciando-nos dos dissabores que nós mesmos criamos, tendo existências cada vez melhores. Porém, nós temos o nosso livre-arbítrio, e é sobre ele que nós temos construído essa realidade que nos cerca. E quando o sofrimento bate à porta, é porque ainda não alcançamos a compreensão pelo amor. O sofrimento por si só já bastaria como método educativo de redenção do espírito. Mas mesmo assim nós gostamos do sofrer. Intensificamos o nosso sofrer. A vida nos apresenta uma faca, conforme aí um ensinamento popular. E fica entre nós a opção de pegar essa faca pelo cabo ou pela lâmina. E quando pegamos pela lâmina, muitos de nós, além de tratar a questão de uma forma errada, nós apertamos a nossa mão ainda mais, provocando o sofrer do sofrer. Agarramos a lâmina, nos agarramos a ela, e as nossas mãos sangrando, e nós nos lamentamos. Por que estamos segurando essa lâmina? Fica essa reflexão, que nós possamos entender que Deus não é justo com ninguém. Somos herdeiros de nós mesmos. Através das reencarnações, construímos a nossa realidade, a realidade que nos cerca, a realidade da história da humanidade, que carrega, sim, muitos defeitos, muito sofrimento, mas também muitas construções belas, muitas alegrias, muitas realizações que podem ser aumentadas em número, na medida em que coloquemos elas em nossas mentes, em nosso espírito, e elas façam morada em nós. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado, e que a gente possa, então, num próximo vídeo, estar juntos novamente. Um abraço, tudo de bom, fica com Deus. Joia.